Quando eu comecei a escrever a pauta de hoje, eu ia adjetivar aquele corrupto acusado de pedofilia, Omar Aziz, eu ia chamá-lo de merda. Aí eu falei, não, acho que eu vou chamá-lo de bosta. Mas aí eu lembrei que as pessoas estão reclamando que eu estou falando muito palavrão. Então, eu não posso mais adjetivar. De repente a pessoa está assistindo o vídeo, comendo, aí eu fico falando essas palavras. Então, a partir de agora, eu vou chamá-los de desprezível. Então, quando eu falar assim, aquele desprezível, você já sabe o que eu estou querendo dizer. Que o nosso país é o mais bem servido do mundo de ladrões, vagabundos e corruptos, não é surpresa para ninguém. Temos o maior número de bandidos por metro quadrado. E devemos muito disso, ou praticamente tudo isso, ao Supremo Tribunal Federal. O mestre do universo da corrupção, o guardião de todos os malfeitos, o protetor de todos os facínoras e o defensor das propinas impossíveis. Esse é o nosso Supremo. A vergonha mundial. E o Supremo não ficou satisfeito em só soltar o ladrão parasita. Ele descondenou o ladrão parasita. Essa semana eles estão devolvendo o dinheiro que o ladrão parasita roubou. Daqui a pouco, esse verme vermelho vai estar movendo uma ação por danos morais contra o Estado. Então não estranhe se daqui a pouco o Estado tiver que indenizar aquele lixo às nossas costas, claro. É o fim. Mas desta vez, seguindo o entendimento do Supremo, entendimento não, a manobra do Supremo, a farsa do Supremo, a falta de vergonha na cara do Supremo, foi a vez do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão que está logo abaixo do Supremo Tribunal Federal. E foram eles que resolveram dessa vez dar aquela mãozinha amiga, aquele apito amigo aos corruptos. E mais, o Omar Aziz declamou uma ode de amor aos ministros supremos. Ele praticamente os elevou à categoria de deuses. Vou mostrar tudo. Matéria do site Brasil Notícias. Na última quarta-feira, o desembargador Jesuíno Risato anulou condenações da Lava Jato de Curitiba e determinou o envio de processos de 15 réus para a Justiça Eleitoral. Entre os ladrões beneficiados estão João Vacari Neto, aquele que era tesoureiro do PT, Renato Duque, aquele que roubava a Petrobras a mando do Lula, Marcelo Odebrecht, dispensa apresentações, Mônica Moura e João Santana, marqueteiros do PT e atualmente marqueteiros do Coroné do Ceará, Ciro Gomes, na sua campanha presidencial. Aliás, infinita campanha. Esse aí é um eterno candidato. Tá lá com eles. Também Antônio Palocci, aquele que queria fazer uma delação para entregar até a mãe para o Sérgio Moro, mas enrolaram e a coisa acabou. Ele ia arrebentar com o verme vermelho. E agora ele também está descondenado. O desembargador disse o seguinte: reconheço a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. Declaro a nulidade de todos os atos decisórios, que crime de corrupção e lavagem de dinheiro devam ser enviados à Justiça Eleitoral. Como que a Justiça Eleitoral vai conseguir dar conta disso? Depois a gente perde a classe, depois a gente xinga, e aí nós somos ignorantes, nós somos mal educados. Me fala, é um bando de filha da puta ou não é? Puta que pariu. E dá uma olhada no que o desprezível senador disse na sabatina de André Mendonça para ministro do Supremo. A democracia depende de um Supremo Tribunal Federal forte,
porque é o último andar de uma sociedade civil democrática. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E abaixo do Supremo Tribunal, comparado ali, os poderes executivo e legislativo. São deuses, abaixo deles é o Supremo na Terra. Não, vê de novo. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E abaixo do Supremo Tribunal, comparado ali, os poderes executivo e legislativo. Omar de Azia, seu imbecil, o Supremo nem é um poder da República, seu animal. Da onde você tirou isso? Você é senador da República. Cria vergonha nessa sua cara, seu vagabundo. Eu vou te explicar, ladrão. Existem 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si: o executivo, o legislativo e o judiciário. O Supremo Tribunal pertence ao judiciário. Ele é como se fosse o chefe do poder judiciário, é a última instância do poder judiciário, mas isso não faz deles um poder, e muito menos que eles estão acima de qualquer outro poder. Por isso que existe uma coisa chamada de pesos e contrapesos, que é a balança ajustada. Ô animal, eu tenho que explicar isso para você, que você é senador, eu tenho que te explicar isso. A única missão do Supremo é defender a Constituição brasileira, coisa que eles não fazem. A missão precípua deles é defender a Constituição. Eles fazem tudo na vida, menos defender a Constituição. Eles fazem live com imitador de foca, eles fazem live com maconheiro, defendendo o uso recreativo da maconha. Eles fazem live, o cabeça de ovo, numa live com Jean Engatarré Willis, que agora ele está na França, é o nome dele francês, com a ex-cantora Daniela Mercury, que o último sucesso dela foi lá nos anos 90, depois que ela ficou sem a Lei Rouanet, mais uma imprestável encostada por aí, com Cacai, o cara que é advogado de todos os petistas. Como é que pode isso? Então, eles fazem lives com adversários, com inimigos do atual governo. Você já viu algum ministro do Supremo fazendo uma live com alguma instituição, algum órgão de imprensa ou alguém da direita? Não, eles fogem. Assim como o cabeça de piroca tá sumindo de ir lá na Jovem Pan. Ele não vai lá encarar o Augusto Nunes. Por que será que ele não vai? Por que ele não pode ir lá? Porque as perguntas incômodas vão atrapalhar o processo. Aí você vê o outro lá, meu vídeo que bombou, tô orgulhoso do meu vídeo, mais de 18 mil visualizações, orgulho que eu tô de mim mesmo. Aquele imbecil do Toffoli foi lá falar do poder moderador, que o Supremo é o poder moderador, e agora nós tínhamos um presidente, agora nós temos o semi-presidente Bolsonaro, e eu só chamo ele assim agora, o nosso querido semi-presidente, por enquanto, né? Ele poderia, quando muito, debater com os deputados, os senadores, aperfeiçoar a Constituição, que é uma bosta, nossa Constituição é desprezível. Eles podiam ir lá ajudar a melhorar a Constituição, que é uma Constituição comunista. Mas não. Quer fazer live? Fala de amenidades, fala dos seus hobbies, do que você gosta de comer, do que você veste, de lugares que você já passeou. Quer fazer essa live? Faz. Agora, se fazer live para criticar o governo, para defender pautas indefensáveis, porra, tá de brincadeira, né? Parece que eles esqueceram que juiz só pode se manifestar nos autos. Depois eles vêm com aquelas bobagens, as instituições democráticas, a democracia em risco. Vocês colocam a democracia em risco. Agora, por que o Omar Azia deu essa babada de ovo com força nos ministros do Supremo? Por que ele elevou os iluminados, já são iluminados, né, a categoria de deuses?
Porque esse vagabundo desprezível, sei que eu ia falar esse bosta, né? Não. Porque esse desprezível está com o rabo preso com o Supremo, porque se não fosse o Supremo, esse ladrão, ele estaria devidamente enjaulado junto com a sua mulher e com seus 3 irmãos na cadeia, mas ele não está, ele é senador da República, graças ao Supremo. Então, para eles, para você, Omar Azia, eles são deuses, para mim não. Nós estamos começando a achar normal esse tipo de coisa, nós estamos normatizando tudo. Nós não podemos fazer isso, a gente não pode achar que é normal o nível de impunidade reinando no país. Não é, está longe de ser alguma coisa normal. Então, esse vagabundo, ele não está preso, não é porque ele não tenha cometido crime, é simplesmente porque ele é senador. Então isso dá para ele uma aura de impunidade, que ele faz o que quer. E eu falo desse lixo só como exemplo, eu cito ele como exemplo. Já falei aqui, são inúmeros os que deveriam estar enjaulados. Então, o que tem de deputado e senador por aí que deveria estar atrás das grades e não estão, e a gente aceita isso. Agora, os poucos que estão sendo descondenados. Se isso não é um golpe contra o povo brasileiro, eu não sei o que é golpe. Não é normal, não pode ser normal. A gente não pode achar e acostumar que a impunidade vai se perpetuar no Brasil. Nós temos que derrubar esses políticos corruptos, nós temos que derrubar esses sinistros supremos corruptos que acobertam marginais. Nós não podemos achar normal, é assim mesmo, não tem o que. Não é assim mesmo. Nós temos que continuar a nos indignar e temos que denunciar até cansar. Uma hora alguém vai ter que ganhar e a gente não pode ficar perdendo o resto da vida. Falando em denunciar, qual a relevância que a grande mídia deu para esse caso? Nenhuma. Depois que soltaram o verme vermelho, o vagabundo, passa um boi, passa uma boiada, e é isso que eles fazem. Passa um boi, passa uma boiada. Eles deveriam estar repercutindo esse crime grave contra o país, mas eles não estão. Porque não é interessante para o momento. O importante é derrubar o Bolsonaro, o semipresidente. O resto, deixa roubar. E o senhor Sérgio Moro, qual foi a declaração que ele deu a respeito disso? Nenhuma. Eram todos presos dele. Ele prendeu esses camaradas na Lava Jato. Estão todos aí agora soltos. Vai se indignar, senhor Sérgio Moro? Claro que não vai. Para quem não sabe, o senhor Sérgio Moro vai receber a bagatela de R$22 mil por mês do fundo partidário do Podemos para ser pré-candidato a sei lá o quê. Tá fácil, né? E é por isso que eu sempre falo. Ficamos nós aqui. Os trouxas. Até a próxima. Se puder, se inscreva no canal, dá uma forcinha para nós.